O que você faria se descobrisse que o único jeito de sobreviver a um monstro é fingir que ele não existe? Eu e meus amigos aprendemos isso da pior maneira possível. O James não teve a mesma sorte. Depois de ouvir o que aconteceu naquela clareira, eu garanto, você nunca mais vai querer pisar em uma floresta à noite. Antes de revelarmos o destino terrível de James, deixe seu like e se inscreva-se. Madame Dion valoriza sua companhia e os monstros também. Vamos ao que importa. Bem-vindo, almas curiosas. Fechem as cortinas, apaguem as luzes. O medo começa agora com Madame Dion. Michael, James e eu éramos amigos desde o ensino fundamental. Sempre dávamos um jeito de sair juntos. Apesar da agenda cada vez mais corrida e da descoberta do sexo oposto, ultimamente estávamos particularmente ocupados com o trabalho e nos víamos com menos frequência. Então Michael sugeriu que fôssemos acampar no fim de semana. James e eu concordamos sem pensar duas vezes. Adorávamos acampar. E essa era uma boa oportunidade para bebermos juntos novamente, sem interrupções. Busquei-os na sexta-feira à tarde. Quando perguntei a Michael onde iríamos acampar, ele disse que era o mesmo lugar onde seu avô costumava acampar e que era muito isolado, o que significava que ninguém nos incomodaria. Levamos algumas horas para chegar lá, mas quando chegamos, pegamos nossas coisas e seguimos Michael mata dentro. Caminhamos por cerca de 1 hora e começou a escurecer. James e eu estávamos um pouco impacientes por termos que caminhar tanto até o lugar especial de Michael. Mas quando estávamos prestes a dizer a ele que aquele era um lugar tão bom quanto qualquer outro, ele nos disse que tínhamos chegado. Era uma clareira grande que nos dava bastante visibilidade e espaço para montar as barracas. Depois de desempacotar, cozinhamos algo e bebemos cerveja. James falou: Pois é, caras. Eu andei pensando muito. Acho que vou me inscrever na academia de polícia mês que vem. Você, policial? James, o primeiro suspeito que você perseguir vai te reconhecer daquela festa de 2018. É verdade, se você virar policial, a primeira coisa que vai ter que fazer é se prender por tudo que a gente já aprontou no ensino médio, cara. Vão se ferrar. Eu mudei, tá? Quero fazer algo útil. Falando sério, James, você daria um bom guarda. Tem o porte e a teimosia para isso. A gente tá contigo. É, com certeza. Alguém tem que ter planos. Eu tô bem com meu escritório, batendo ponto às 5 e não pensando em nada além do jantar. Estabilidade é meu sobrenome agora. E você, cara? Quais são os planos? Instintivamente viramos a cabeça na direção do som, mas não vimos nada. Que merda foi essa? Michael, você já ouviu isso antes? Nunca. Não foi um coiote e certamente não foi um lobo. Talvez um cervo ferido? Ou uma raposa? Elas gritam como pessoas às vezes, né? Pode ser. Florestas isoladas fazem sons estranhos. Vamos só manter o fogo alto e não se afastar da clareira. Depois de um tempo, deixamos pra lá. Continuamos conversando por um tempo ao redor da fogueira, nos preparando para encerrar o dia. Nesse instante, vi movimento nas árvores com a visão periférica. Pensei que devia ser imaginação minha, porque quando virei a cabeça para lá, vi apenas fileiras de árvores. Dei de ombro e continuei a ouvir a história de James. Nem ele nem Michael pareciam ter notado nada. Passaram-se alguns minutos e eu continuava com uma sensação incômoda. Algo que simplesmente não conseguia afastar. Olhei novamente para a fileira de árvores à minha direita. Ainda assim, não havia nada. Mesmo assim, olhar para lá me deixava inquieto. Decidi ignorar meu pressentimento, descartando como mera paranoia. Não se passaram nem 5 minutos e a sensação de pavor só aumentou. Olhei para a direita novamente e parei, perplexo. A poucos metros da fileira de árvores, erguia-se uma árvore solitária e muito fina, isolada das demais da clareira. Apertei os olhos tentando entender se o meu cérebro estava me pregando peças por causa do consumo excessivo de cerveja. Será que aquela árvore estava ali o tempo todo? Espera aí, que merda. Aquilo não era uma árvore. Apenas se moveu um pouco. Pisquei e continuei olhando, hipnotizada pelo que quer que estivesse ali. Quanto mais eu olhava, mais evidente se tornava que não era uma árvore que eu estava vendo. Era alguém, ou melhor, alguma coisa, algo magro demais para ser humano e alto demais para ser um animal. Chamei a atenção de Michael, empalideceu instantaneamente. Putz, pessoal, escutem. Não olhem para isso. Se chegar perto de nós, não deem atenção. Não falem com isso. Apenas mantenham os olhos fixos uns nos outros. Entenderam? Dizer que eu estava morrendo de medo seria pouco. Michael, que diabos é isso? Fiquem quietos. Apenas olhe para mim e não desvie o olhar. Está bem? Olhei para James, que encarava a fogueira em silêncio. Tudo estava quieto. Na verdade, estava quieto demais. E só me dei conta disso agora. Nenhum som vinha, exceto o crepitar do fogo.
Ficamos assim em silêncio por um tempo que parecia uma eternidade, quando de repente outro som surgiu à distância. Um galho estalou como se alguém tivesse pisado nele. De lá ouvimos o som abafado de passos muito lentos, seguido pelo fafalhar de folhas no chão, vindo da minha direita. Em segundos, vi algo surgir no canto do meu olho, mas não consegui distinguir o que era. Maicon fez um gesto com o dedo indicador para que olhássemos para ele, e assim fizemos. A figura lentamente se posicionou atrás de Maicon, e com meu campo de visão limitado, pude ver que a criatura era extremamente magra. Parecia um boneco de palito em tamanho real. Era alta, facilmente mais alta que Maicon, provavelmente até mais alta do que eu imaginava, mas não ousaria olhar para cima. Parecia que seu corpo havia sido feito de raízes e galhos. Lentamente a criatura se abaixou com um rangido e colocou a cabeça perto da de Maicon. Senti seu olhar penetrante sobre mim, mas encarei os olhos de Maicon, que já estavam marejados. Com a visão periférica, pude ver a criatura sorrindo, e foi quase irresistível dar uma olhada rápida nela, mesmo que por um segundo, mas consegui me conter. A figura se levantou e permaneceu atrás de Maicon por alguns segundos, completamente imóvel. Estava vindo na minha direção, e eu senti como se fosse mijar nas calças. Ela veio por trás de mim e ouvi seus passos pararem. Então, o som de rangido veio em seguida, e eu soube que ela estava se abaixando. Fechei os olhos e expirei silenciosamente, tremendo como uma folha ao vento. E então, de repente, ouvi passos frenéticos à minha esquerda. Abri os olhos e olhei para a esquerda, vendo James correndo para longe. Ouvi um grito agudo atrás de mim, então a criatura correu atrás de James. Seus passos incrivelmente rápidos. Olha para mim. Maicon me chamou em meio à confusão. Olhei para trás e ouvi a criatura alcançar James, que conseguiu soltar um grito curto antes de ser silenciado. O que se seguiu foi um som estridente de guinchos, pancadas, golpes e agressões à minha esquerda, enquanto Maicon e eu nos entreolhávamos. Durou um minuto inteiro antes de diminuir e os gritos arrepiantes cessarem completamente. O silêncio voltou a preencher o ar ao nosso redor, e eu ouvi passos lentos e suaves à minha esquerda. Eles foram se afastando gradualmente até desaparecerem por completo. Maicon e eu continuamos nos encarando, paralisados de medo demais para desviar o olhar. Só quando começamos a ouvir os animais selvagens na floresta novamente... Você ouviu? Os bichos. Eles voltaram. Ele foi embora. Maicon, o James, a gente precisa... Não olha pra esquerda. Olha pra mim. Se você olhar, ela sabe que você viu. Mas ele tá ali. A gente não pode deixar o James. O James já era. Se quiser viver, levanta agora. Esquece a barraca, esquece tudo. No 3, a gente corre pro carro e não para por nada, entendeu? Entendi. 1, 2, 3, vai! A criatura foi na direção oposta, então esperávamos não encontrá-la, mas a essa altura já não nos importávamos em ignorá-la. Ouvimos um grito agudo à distância, o que indicava que o monstro estava longe, o que nos tranquilizou por um instante. Mesmo assim, aquele grito foi o suficiente para gelar os ossos. O grito tá longe! Veio do outro lado! Não para! Continua! O carro tá logo ali! Chegamos ao carro muito mais rápido do que ao acampamento. Assim que entramos, peguei minhas chaves, quase as deixando cair no chão enquanto tentava colocá-las na ignição. Enfia essa chave logo! Vai! Saímos dali com uma nuvem de poeira atrás de nós, ambos tremendo. Maicon, que merda foi aquela? Perguntei enquanto dirigia o mais rápido que a estrada permitia. Eu não sei. Meu avô me contou sobre isso algumas vezes, mas eu pensei que fossem apenas histórias. Ele disse que a criatura só pode te machucar se você deixar que ela saiba que a vida. Coitado do James, eu disse olhando pelo retrovisor a cada poucos segundos, meio que esperando que aquela coisa aparecesse no reflexo. Por sorte, isso não aconteceu, e Maicon e eu conseguimos sair ilesos. Fomos direto à polícia e relatamos tudo, para o ceticismo deles. Não os culpo. 2 bêbados invadem a delegacia no meio da noite, contando sobre um boneco de palito que matou o amigo deles na floresta. Depois de alguma insistência, eles decidiram enviar uma patrulha ao local. Uma investigação foi iniciada quando a polícia encontrou rapidamente o corpo de James. Disseram que ele havia sido tão brutalmente atacado que não conseguiram identificá-lo. Concluíram que foi um ataque de urso, descartando a nossa história do boneco de palito e ameaçando que nós éramos suspeitos no momento, mas que a situação poderia mudar rapidamente. Então Maicon e eu deixamos para lá. Eu não vou mais acampar. E se você for, certifique-se de saber para onde está indo.
Senão você pode acabar como James. Ou pior. O Michael e seu amigo sobreviveram àquela noite, fisicamente. Mas e a mente deles? Essa ficou presa naquela clareira, junto com os restos do que um dia foi o James. A polícia pode chamar de ataque de urso. O mundo pode chamar de loucura. Mas agora, você sabe a verdade. Você sabe que nas partes mais escuras da floresta, o silêncio não é a ausência de som, é um aviso. Se você decidir ignorar meus conselhos e for acampar, lembre-se bem dessa história. Se ouvir um galho quebrando atrás de você, se sentir que uma das árvores parece fina demais para ser real, não olhe. Finja que não viu. Engula o seu grito. Porque no momento em que seus olhos encontrarem os dela, o seu destino estará selado. Durmam bem, almas curiosas, se conseguirem. E não esqueçam, as sombras estão sempre assistindo. Até o próximo relato, se você ainda estiver por aqui.